Tá bom. Então, olha só, gente, então a gente vai ler o trechinho desse livro aqui, que ele fala de uma coisa que eu falei rápido lá atrás, que vocês ouvirem a aula de novo em algum momento para estudar melhor, vocês vão ver que eu falei da união hipostática de Jesus, né? Então, eu vou explicar aqui o que, que esse autor fala sobre isso. Ele fala que os princípios mais básicos da teologia da graça nos permitem de entrever a magnitude deste privilégio da Imaculada, que é ser Imaculada, né? Orientado já para a maternidade divina e dirigido, sem que ela o soubesse ainda, toda a alma de Maria para aquela ordem hipostática infinitamente superior ao mundo da graça, ponto culminante e centro de atração de todo o mistério de Nossa Senhora. Então, eu vou explicar o que está escrito aqui. Então, vejam bem, Nossa Senhora, quando nasce, ela nasce antes do filho dela, tá? Então, como que ela obteve tantas graças se o filho dela ainda não tinha nascido? Porque é Jesus que traz a graça ao mundo, né? Com a morte dele. Então, Deus, sendo Deus, ele antecipa as graças para a mãe. E Deus, sendo Deus, ele pode fazer isso, né? E ele faz, porque ele quer uma mãe perfeita e imaculada. Por quê que também ela precisava ser assim? Porque, veja bem, Jesus, ele é um ser muito diferente também de tudo, porque ele é assim, ó, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E existe uma coisa chamada união hipostática, que é uma união de substâncias, tá? Hipóstases, substâncias, essência, da natureza, né? A natureza deles, a natureza divina com a natureza humana, elas estão unidas de uma maneira que nunca, jamais aconteceu essa separação, nunca, nem quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, a alma dele sai dele, mas a divindade dele continua ali, ele realmente estava ali, Deus estava naquele corpo morto, tá? Então, não existe possibilidade de romper essa união. É uma união, assim, nunca mais poderia ser rompida. Por quê? Porque quando Deus encarna, ele encarna como segunda pessoa da Santíssima Trindade. E toda a personalidade de Jesus é de um Deus. Por quê? Porque ele, sendo homem, ele não poderia se sobrepor a Deus. Então, é Deus que está ali, é Deus que fala por ele, que pensa por ele. São duas naturezas, mas eles estão unidos, tá? Eles estão unidos de tal maneira que é o verbo que se expressa, né, na carne, tá? Isso é complexo, mas a gente vai estudando aos pouquinhos e vai entendendo. Então, a Virgem Maria, quando ela vai receber esse ser no ventre dela, ela vai participar, ela foi projetada para participar dessa união, ela entende? Ela foi pensada e querida para participar dessa união hipostática, que é alguma coisa infinitamente maior do que qualquer graça que se pode imaginar que alguém possa receber no mundo, que ela também recebeu, porque ela recebeu infinidades de graças, mas a união hipostática é uma coisa que a gente não tem nem ideia o que seja isso, e participar da união hipostática é uma coisa que a gente também não tem nem ideia o que seja isso. Isso tudo elevou imensamente a criatura Maria, né? Da vida natural para uma vida sobrenatural, que a gente também não sabe exatamente o que é. A gente sabe muitas coisas, mas não tudo, é um mistério também. Então, Maria, ela quando nasceu, ela sequer sabia que ela seria mãe de Deus, ela só foi saber na hora que o anjo fala com ela simplesmente já estava programada para aquilo, ela foi feita para aquilo, entende? E ela, quando recebe a anunciação do anjo, veja só, ela
porque na verdade ela pensava assim, ela rezava pela vinda da mãe de Jesus, e ela sabia que Jesus já ia vir, porque existia uma profecia de que ele estaria chegando, profecia inclusive entre os pagãos, tá? Não só entre os judeus. Ela já viu uma espera, e ela queria ser a serva da mãe de Deus. Ela se coloca sempre no último lugar, né? Ela é tão humilde que ela jamais poderia imaginar assim, sou eu a mãe de Deus, entendeu? Mas quando o anjo aparece para ela, ela tem uma reação que que é uma reação do pudor da virgindade dela. Porque ela pergunta para ele assim, mas como é que isso vai acontecer? Tipo assim, eu sou virgem e para ela é impensável deixar de ser virgem. É impensável, entende? Porque ela já foi feita para aquilo. Então, assim, a resposta dela, na verdade, é totalmente coerente com o que Deus fez dela, né? Ela ia ser virgem sempre. Ela não foi retirada dela a virgindade, porque ela tinha a virgindade dela com uma consagração que ela fez para Deus. Eu vou servir a Deus, então eu ofereço tudo o que eu tenho e a minha virgindade. Então, assim, não, como assim? Eu vou consumar um casamento, mas eu sou virgem, sabe? Esse o. E o medo que se fala que ela teve não é um medo que nós temos, que é o medo da concupiscência. O medo que ela teve foi aquele medo reverencial a um ser celeste, né? Um ser celeste aparece para ela, né? Então ela fica assim, né? Ela se espanta com aquilo porque, né, assim, e o que ele fala também para ela, ave cheia de graça. Então, tipo assim, não, é, como assim cheia de graça? Como assim? Sabe? Porque ela se coloca sempre como a última, ela não sabe que ela é plena de graça, ela não sabe nada dela, ela acha que ela é simplesmente o pano de chão de todo mundo, era assim que ela se via mesmo. A pessoa humilíssima, ela se vê como um nada, completo nada. Então, quando ela fala o sim para o anjo encontra ela, né? E quando ele sai de perto dela, ela já está consumada a encarnação. Ele já deixa a Virgem Maria como mãe de Deus, né? E imediatamente se dá a encarnação. Isso é lindo porque Deus pede permissão para ela, para uma criatura que, apesar de ser perfeita, é uma criatura, né? A distância entre a Virgem Maria e Deus é infinita, mas de todos os seres criados, ela é aquela que mais se aproxima de Deus, né? Então, ela tem essa relação próxima dessa união hipostática. Por quê? Porque, gente, é dentro do ventre dela que aquilo tudo vai acontecer. O maior mistério que acontece no mundo é uma coisa que ninguém no planeta podia imaginar que Deus viria assim. Ele poderia ter vindo de qualquer outra maneira, mas ele quis vir assim. Veja, todas as religiões naturais criadas pelo homem, elas podem falar de reencarnação, mas ninguém poderia falar de encarnação. Ninguém poderia falar de encarnação, porque isso é inaudito, ninguém nunca pensou nessa possibilidade, que Deus ia tomar carne. Aliás, o Antigo Testamento fala, né, fala desse Deus encarnado de uma forma, às vezes, muito metafórica e as coisas ainda não estão muito claras no Antigo Testamento, né? Como que isso ia se dar, como que ia acontecer. Não, isso não está no Antigo Testamento. Nem mesmo a Santíssima Trindade está plena no Antigo Testamento, né? As coisas vão ser plenas quando Jesus encarna, né? E aí se entende o que é a Santíssima Trindade. A igreja, então, ela explica o que é a Santíssima Trindade, ela explica o que é a Virgem Mãe de Deus, depois o que é São José, o que é... Aí a igreja vai explicando as coisas que ela mesma vai, inclusive, se deparando com as dificuldades, né? Aparece uma heresia para a igreja explicar aquilo, aparece uma coisa... Não, não é assim não, é assado.
Aí vem os santos, vem os padres da igreja, vem as pessoas, os teólogos explicando como é que a coisa funciona, né? Então, a Virgem Maria, ela é mãe de Deus, ela é, como criatura, a obra-prima de Deus, tá? Existiu uma deificação de todo o ser de Nossa Senhora, tornando-a a imagem mais parecida da Santíssima Trindade. Não estou falando do Filho, estou falando como criatura, tá? Estou falando de Jesus. É uma prodigiosa atividade deiforme, ou seja, ela é, ela ela tem todas as virtudes infusas e adquiridas, ela tem uma moção constante dos dons do Espírito Santo, no mais elevado grau de união transformante. Então, ela tem um progresso incessante de santidade, tá? A Virgem Maria, tudo que se fala da Virgem Maria se fala da Igreja. Então, se fala da Virgem Maria que ela tem um progresso espiritual incessante, se fala da Virgem Maria como um protótipo da Igreja, que também tem esse progresso espiritual através dos seus santos e do corpo místico de Cristo, tá? Então, em Maria, a fé, cada vez mais luminosa e penetrante, leva à compreensão sempre mais vasta e profunda dos abismos da divindade. E não podemos esquecer nunca disso, de que tudo que se fala de Maria se fala da igreja, tá? Por isso que se fala que a igreja é uma instituição divina, uma série de coisas assim, tá? É, bom, eu só queria lembrar uma coisa também super importante, que a Virgem Maria, ela, como ela era plena de graça, só para lembrar que quando o anjo fala com ela então, ela tem uma plena consciência, olha isso, do seu ato, do alcance universal do seu ato, para reparar a ruína do gênero humano. Nossa Senhora profere o seu sim, que a empenha para sempre no serviço da redenção. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, por que que ela tem uma compreensão na hora do que ela está fazendo? Porque, primeiro, ela foi formada, né? Ela estudou as Sagradas Escrituras, ela sabe o que significa redenção. E ela, obviamente, se ela tem todas as moções do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, a inteligência dela, a sabedoria dela é infinitamente maior do que a nossa. Então, ela está fazendo as coisas e ela está sabendo exatamente o que está acontecendo. Ela sabia, né, o que ia acontecer com o filho dela. O Santo Afonso Maria de Ligório fala que a cada trocazinha dos paninhos de Jesus, a cada abraço, a cada beijo, ela sabia que aquele filho ia ser crucificado. Por isso ela foi crucificada desde sempre também, porque ela conviveu com isso sempre. Ela sabia exatamente o que ia acontecer com o Redentor, né? Porque ela não era como os fariseus que não entendiam a coisa, né? Ela não era nada disso. Ela era tão plena de graça que ela tinha condições de entender absolutamente tudo e não e também porque ela estudou a Sagrada Escritura, né? Seja pela mãe Santana, para os que não acreditam e não querem a devoção de que ela foi para o templo, porque tem algumas pessoas que isso não tem problema, não é um dogma, e seja para aqueles que acreditam que ela foi levada ao templo, ou ela era tão plena de graça que com 1 ano ela já entendia tudo. A Santana podia explicar para ela toda a Sagrada Escritura desde um. Gente, porque a tradição diz que ela foi para o templo com 3 anos, sem olhar para trás. Escuta, uma criança com 3 anos não sai de perto da mãe e do pai, sobe uma escadaria do templo e vai para lá
sabe, se doar para Jesus. A criança com 3 anos, todo mundo conhece uma criança com 3 anos, é uma coisa completamente dependente do pai e da mãe. Então, ela era diferente, né? Santana devia perceber que ela era diferente. Mas também, se ela tivesse que ter estudado com 1 ano de idade, porque se ela era consciente dentro do ventre materno, imagina se ela não ia saber. Era só você explicar para ela que ela ia entender toda a Sagrada Escritura. Ué, para que ela também tivesse assim, o dom da ciência, né, da sabedoria, tudo isso do Espírito Santo, para ela assim, é tudo muito fácil, né, de entender. E essa criança é de uma humildade inacreditável, gente. É impressionante a humildade dela, né? Porque ela nunca achou que ela foi. Justamente porque ela era perfeita, né? O perfeito sabe, é humilde, né? É como Jesus. Jesus, ele nunca chegou para falar para as pessoas: Oi, eu sou Deus, acorda. Oi, alô? Gente, olha só, eu estou falando aqui como Deus, dá para vocês olharem para mim? Imagina, ele era humilíssimo, aceitava todas as coisas, e ela também, claro, claro que ela era, né? Aliás, alguns livros dizem que eles dois eram muito parecidos. Eu já li isso na Catena Áurea, que eles. Flavinha, tá sem áudio você. Ué, agora foi? Tá. Então eu agora Voltou. eu vou mostrar para vocês algumas coisas desse livro aqui. Esse livro já é bastante adiantado, tá? Então eu proponho que comecem pelo mais básico, até para exercer a humildade também. Esse aqui ele é bastante adiantado, a leitura dele é bem difícil, tá? Que é A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior. E ele explica, ele é um tomista, é o padre Garrigou Lagrange, o Carlos gosta muito dele. Ele explica coisas assim muito importantes da vida de Nossa Senhora através de Santo Tomás de Aquino, tá? Que ele é tomista. Então tem uma coisa que eu queria ler para vocês que eu acho lindo, que é a seguinte coisa, né? Que os teólogos, os tomistas falam essa palavra convinha, é uma coisa tem que ser conveniente, sabe? Então, é conveniente que a Virgem Maria seja imaculada porque ela vai ser mãe de Deus. É conveniente, então, era conveniente que ela houvesse a anunciação, né? Aí eu já expliquei por quê, porque assim como o homem e a mulher perderam a graça, então teria que ser um homem e uma mulher a redimir a humanidade. E ela parece que ela já estava prometida a São José também, ou eu não sei exatamente isso, mas ele está falando aqui que convinha que ela fosse instruída sobre o mistério. Ah, sim, claro, ela já estava prometida a São José, porque ela imediatamente, Jesus encarna e São José fica, né, assim, sem saber muito bem o que aconteceu, né? Sim, agora vejam, se ela já estava com São José, ela sabia que ela ia casar. Mas vejam bem, São José também era justo e virgem e puríssimo. Provável que eles fossem casar e tivessem um casamento, né, celibatário, né? Porque tanto ela amava a virgindade que ela se espanta quando o anjo fala, né? Que ela vai ser mãe, né? E convinha que ela soubesse, antes de São José, olha que lindo, o mistério que ia se realizar nela, porque ela é superior a ele, né? A predestinação dela à maternidade divina faz dela superior a São José nesse momento. E ela sempre foi superior a São José em graça, né? Porque ela é a mãe de Deus, mas São José, ele sendo o varão da casa, ela, tão humilde, se coloca rapidamente abaixo dele sempre.
assim como o menino Jesus também, né? Então, isso também é muito incrível, essa relação, né, hierárquica. Ela é superior a ele em graça, mas ela se coloca abaixo dele porque ela é submissa a ele, enfim, porque ele é o homem da casa, né? Então, isso que eu estou falando é porque eu já tinha lido esse pedacinho aqui, é o seguinte: as três virtudes principais da Virgem Maria, então, podem ser definidas como a santa virgindade, pela alta resolução de renunciar para sempre toda a satisfação dos sentidos, né? Ela renuncia à satisfação dos sentidos, a humildade perfeita diante da infinita grandeza de Deus que se inclina até ela, olha isso, e a fé, porque teria que conceber o Filho de Deus no seu espírito antes de conhecê-lo no corpo. Então, ela tinha que ter essas três virtudes para Deus também se inclinar até ela, né? Ou seja, essa santa virgindade, a humildade perfeita e a fé. Porque, olha só, tudo bem, ela sabia que o Salvador ia chegar, ela sabia que o anjo estava anunciando que ela ia ser a mãe de Deus, mas é tudo muito novo e muito diferente esse acontecimento. Então, imagina só ela recebendo essa notícia, sabe? Assim, ela tem que entender que ela tem que fazer um ato de fé, né? E os teólogos falam isso, que ela concebeu pela fé, né? Foi a fé que fez ela conceber, né? Assim, o Espírito Santo não pôde tomar um corpo para, né, ter o seu esposo dela, né? Ai, perdi o que eu estava falando, meu Deus. Bom, é... achei. Então, a Virgem Maria, outra coisa que é super importante a gente entender, que ela teve um total esquecimento de si mesma, que parece ser o sumo da humildade, ou seja, o autor quer dizer aqui assim, a maior da humildade de uma possível, né? Porque ela tinha isso, né? A humildade faz isso, né? A pessoa, ela se esquece de si mesma, né? Porque essas coisas são importantes para a gente meditar e saber da Virgem Maria, porque a nossa mãe biológica, Eva, mãe biológica, a nossa mãe, né, que a primeira mãe, né, que justamente rompe com Deus ali, porque ela desobedece, então ela rompe com Deus e perde a graça, ela não foi humilde, né? Então, a Virgem Maria, ela tem que ser o exato oposto de tudo de Eva, e a gente tem que ver que ela sendo o exato oposto de tudo de Eva, a gente tem que ver assim que são as coisas que nós temos que buscar em nós, né? E o quanto é difícil isso, né? O quanto é difícil, o quanto é difícil ser totalmente abandonado à vontade de Deus, esquecido de si mesmo, né? E fazer todos os atos segundo a vontade de Deus, né? Quando a gente no nosso dia a dia, né, acontece alguma coisa que não tá planejado assim, que certamente a providência divina, né, mudou as coisas para acontecer daquele outro jeito, e a gente logo, não, peraí, mas eu tenho que fazer não sei o quê. Como a gente reage o contrário do que ela reagiu, né? Como a gente é realmente de coração duro, né? Para seguir a vontade de Deus plenamente, entende? Porque nós não fazemos a vontade de Deus, a gente faz aos poucos, assim, milimetricamente, e também às vezes a gente faz, daqui a pouco a gente, não, mas será que eu tenho que fazer mesmo isso? Aí vai lá e desfaz o que a gente mesmo, né, o acordo que a gente fez com Deus, aí a gente volta de novo. E como nós somos inconstantes, e como nós somos. Então, assim,
essa meditação, né, do o que é a Virgem Maria e o que é a nossa natureza decaída. E mais, e muito mais do que isso, é a meditação de o quanto essa mãe de Deus é nossa mãe, do quanto Jesus é bom, porque ele não fez uma mãe só para ele, ele fez uma mãe para todos nós. Então, assim, o quanto todas as coisas que nós precisamos, nós temos que depor aos pés dela. O quanto a gente tem mesmo que ser escravo dela, sabe? E servi-la e honrar a maternidade dela. Porque, assim, Deus, ele não fez só a Virgem Maria porque ele era Deus e precisava de um útero virgem para ele nascer e imaculado. Mas ele fez pensando que essa mãe, como corredentora, ela depois ia assumir a maternidade do mundo inteiro. Então, essa mulher, ela foi feita especialmente para tudo isso. É uma obra gigantesca de redenção que nós participamos dela, que nós temos que ter a certeza absoluta, absoluta, de que ela sempre, sempre sabe as nossas necessidades. E antes que a gente peça, ela já sabe. Claro que Deus, ele sabe tudo muito mais, porque ele é onipresente, onisciente, né? E onipotente. Mas ela sabe também. E como ela, como mãe, e Deus dá para ela esse movimento materno, e deixa que ela fique com esse movimento. E é exatamente o que acontece na bodas de Caná. Ela vê que faltou vinho. É uma coisa boba na obra da redenção. Gente, pensa bem, uma festa que falta vinho. E daí? Jesus, né? Podia, faltou vinho, ué. E aí? É só o vinho que está faltando, gente. Né? Não é um pecado grave, não é nada absurdo que está acontecendo, é uma coisa rotineira e casual. E nessa coisa rotineira e casual, Jesus deixou que ela fizesse esse movimento de chegar com ele e falar. É óbvio que ele sabia que já tinha faltado, ele é Deus, né? Mas ele deixou esse movimento para ela, porque é o movimento da mulher, a mulher atenta a tudo, de uma casa, de quem está dentro da casa, né? Aquela mulher que está sempre ali, a mulher é super atenta a tudo em volta dela, né? E ela vai prover, a mulher, ela vai prover, e ela não vai, ela, olha como é lindo isso. Ela não vai ela resolver o problema, ela vai ao homem, a Deus. Então Jesus também está ensinando a mulher dentro de casa, ela tem que ir ao homem e falar, está faltando vinho. Aí o homem, ele vai lá e resolve o problema, né? Ela não se antecipa no resolver o problema, ela se antecipa sabe, em apenas avisar, vamos resolver esse problema aqui, mas quem resolve é Jesus, né? E isso é belo porque dentro da obra da redenção existe um momento absolutamente rotineiro de uma festa que está acontecendo e ela demonstra como ela atua como mãe. Ou seja, ela sabe que você precisa de uma coisa como um vinho que está terminando, né? Não é assim, eu sei que ela sabe que eu preciso não pecar mais contra não sei o quê, que eu preciso resolver uma imperfeição que eu tenho, entende? É uma bobagem de um vinho. Então, assim, é esse o movimento que ela tem materno. E Jesus deu isso para ela, deixou, ele está explicando ali o que é a maternidade. E é assim que ela funciona com a gente. Antes que a gente peça, ela já está pedindo ao filho. E antes que a gente peça, ela já sai pressurosa, como ela já saiu para atender a prima Isabel. Né? Assim que ela soube que Isabel, ela já sai, ninguém pede para ela, você vai lá ver se a Isabel está bem? Não, ela é pressurosa, ela está sempre antecipada ao outro, né? É porque Deus é assim, e ele quer refletir na maternidade um aspecto dele. Deus é assim. Claro que ele já sabe qual é a minha necessidade, claro que ele vai resolver. Ele só quer
ele só quer que ela manifeste um aspecto da maternidade, né? Então, é tudo de uma grande beleza, né? A gente vai estudar muito mais a Virgem Maria, e a gente tem várias aulas no ano que vem, se vocês quiserem continuar o grupo, a gente pode entrar só nessa parte de doutrina mesmo, né? Estudar todo o credo. Então, tem uma hora que a gente vai estudar a Mariologia, aí a gente vai entrar a fundo, assim, em várias coisas dela. Mas eu estou falando isso porque no dia 8 a gente vai ter a festa dela. Então, assim, é tão bonito quando você está ali consciente na frente da sua mãe. Você sabe quem é a sua mãe. A sua mãe não é uma pessoa, né, que você não conhece ela. Você sabe quem é a sua mãe, né? A minha mãe é a mãe de Deus, né? Às vezes eu rezo para Jesus assim, né? Jesus é a minha mãe e tua mãe, né? Ou então eu peço para ela, minha mãe, Jesus, que é o teu filho e meu Deus, entende? Então, assim, é tudo muito belo nela. Ela é a criatura perfeita que a gente realmente tem que ter esse culto que a igreja chama de hiperdúlia, né? É um culto, é uma veneração acima de todos os outros santos, né? Então, assim, eu vou acabar agora e vou perguntar se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu espero que eu saiba responder. E é só isso, uma coisa assim da gente se conscientizar de quem é a nossa mãe, né? Que a nossa mãe, ela, a, ela chama onipotência, a Maria é a onipotência suplicante. Ela participa da onipotência de Deus nesse sentido, porque ela suplica a Ele, né, as nossas necessidades. Né? Então, ela sabe das nossas necessidades e suplica a Ele. Quando que ela podia imaginar que ela seria mãe de Deus e que hoje em dia ela estaria na glória ao lado do filho dela? Veja que Jesus ele teve o cuidado de elevar aos céus de corpo e alma a mãe dele. Porque assim como ele ascendeu ao céu e o sexo masculino está no céu representado em corpo e alma através dele, ele também fez a mãe dele assunta ao céu e existe o sexo feminino em corpo e alma no céu. Então, estão lá os dois, né? Né? Nesse processo né, de cura das nossas Flavinha, almas, né? Nesse processo de resgate da humanidade. É Flavinha, muito lindo isso. Deus, Jesus leva a sério honrar pai e mãe, né? Leva Ele muito a leva a sério. Você sério. vê, ele é Deus, mas ele honra o pai e a mãe dele. É. E São José, né? Ele também, assim, São José também é outra coisa incrível, né? Porque ele se coloca, ele se coloca abaixo de São José, como filho de São José. Por quê? Porque São José representa Deus Pai, né? Tanto que a casinha de Nazaré é a Santíssima Trindade na Terra, né? É Jesus, Maria e José. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quem representa o pai? José, que é o menos santo de todos. Olha isso, gente. Então, isso é incrível. Deus é de uma beleza impressionante e estudar ele e estudar as coisas da igreja, né? Essas coisas maravilhosas, bom, encantam todo o coração. Ontem eu estava lendo essas coisas todas aqui para escolher as partes para vocês. Eu falei assim, gente, Nossa Senhora esses santos entravam em êxtase só de ouvir falar o nome dela, porque isso que a gente estuda, eles tinham dentro do coração deles, né? Eles sabiam quem é a mãe de Deus, né? Então, assim, Nossa Senhora, Padre Pio não podia ouvir o nome dela, que ele começava a chorar de amor por ela, entendeu? É incrível Sim, já isso. tinha É muito entendido, né? Entendeu perfeitamente o que é Nossa Senhora, né? Quem é Nossa lindo. Senhora? Flavinha, só É. para avisar, 5 minutos, tá? Para acabar a aula. Então, gente, vocês querem falar alguma coisa? Oi, Si, você quer falar alguma coisa? Carlos? Não. Eles devem estar escutando um pouco longe, não sei. Bom, então, esse tempo do Advento é um tempo de muitas graças, gente. É um tempo assim, olha, vocês não têm noção, porque a Imaculada estar dentro do Advento é uma coisa incrível. O Advento é a expectação da vinda de Jesus.
E a próxima aula, a gente vai fazer uma meditação só sobre o Natal, para vocês também, quando chegar o Natal, tá com isso bem assim na cabeça, tá bom? Ah, e não esqueçam, Claro, dia 6 é dia de claro. São Nicolau. Oi. Desculpa. Eu estava com. Mas eu quero falar assim, eu quero falar Salve Maria. Salve Maria. É muito lindo, né? Falar Salve Maria, sabendo exatamente quem você está saudando, né? É muito Eu lindo. acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar Salve Maria, assim, quase toda hora. Porque eu lembro que nós pegávamos uma carona para ir para Várzea, lá na Capela, e íamos de carro juntos, tu lembra? Sim, Sempre quando eu entrava. Na época, eu não estava voltado tanto para Nossa Senhora, eu era um coitado. Eu continuo, mas na época talvez um pouquinho mais ignorante, mas eu lembro disso. E ainda ontem estive lá em Fátima. porque na tradição, pô, eu fui formada com os padres da tradição que celebra a missa tridentina. Então, todo mundo se cumprimenta assim, Salve Maria. Então, quando eu comecei a frequentar a missa nova nas paróquias, eu falava isso com muita naturalidade, mas eu sabia que. E eu comecei. Ué, as pessoas não falam isso e não se saudam assim. Mas eu tinha essa. Eu peguei isso e não consegui nunca parar de falar assim. Agora, graças a Deus, por causa da internet, todo mundo já sabe. E Flavinha, hoje é dia de Santa Bárbara, né? Santa Bárbara é linda, né? É. E tem um filme dela no YouTube, tá? Ah, e deixa eu só lembrar, não esqueçam, eu vou lembrar depois no grupo, dia 6 é dia de São Nicolau. Quem tem criança em casa é ótimo para esclarecer que o Papai Noel é uma figura simbólica de São Nicolau, tá? São Nicolau é que é o verdadeiro Papai Noel. Era um bispo que dava presente para as crianças pobres, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tanto que a roupa, né, do Papai Noel tem um pouco, né, seria a mitra do bispo, aí só que ficou pendurada, o báculo que ele tem é o báculo do bispo, né? O vermelho, provavelmente ele podia usar uma roupa vermelha, sei lá, mas é uma imagem de São Nicolau. Então tá bom, então é isso. Então, até semana que vem, tá? A nossa nova gravadora é a Jaque, a Vanessa saiu, ela também vai fazer, estava me explicando que ela vai fazer um concurso, ela precisa estudar muito, então vamos rezar por ela e rezar um pelos outros, porque tem muitas pessoas passando por problemas, né? Todo mundo, né? Problema É, não, provação, é melhor falar provação. Católico não tem problema, católico tem provação e acredita em Deus que tudo vai ser resolvido. Então tá, então vamos terminar saudando o nosso anjo, como a Virgem Maria também tem o anjo da guarda dela, né? Sabe que ela tem o anjo da guarda e que o anjo da guarda dela agora, ele pode ser invocado, né? Porque ela já está no céu. A gente pode invocar os anjos da guarda dos santos e o dela, de São José, para ajudar a gente em alguma coisa. Verdade. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Salve Maria e São José. Até a próxima. até a próxima. Obrigado. Tchau, Si, um beijo. A Si é toda vergonhosa, por isso que ela não aparece. Tchau, tchau. Fica com Deus, Salve Maria. Depois a Jaque vai postar no grupo para quem precisar. Beijo.